Vou falar sobre águas residuais. Aqui é a Inês. Águas residuais é uma expressão que se refere à água cuja qualidade foi de alguma forma afetada por atividades humanas e que é transportada por um sistema de esgotos combinado ou separado. É o termo usado para águas que, após a utilização humana, apresentam as suas características naturais alteradas. As águas residuais podem ser transportadas por tubulações diretamente aos rios, lagos, lagunas ou mares, ou levadas às estações de tratamento e depois tratadas, devolvidas aos cursos de água. O tratamento das águas residuais é um processo essencial para garantir a preservação ambiental e a manutenção da saúde humana. Para que menores quantidades de água sejam desperdiçadas, é fundamental que políticas públicas de tratamento sejam implementadas, bem como projetos de conscientização da população. Os tipos de águas residuais incluem águas residuais domésticas, de residências, águas residuais municipais de comunidades, também chamadas de esgotos, ou águas residuais industriais, de atividades industriais ou agrícolas. As águas residuais podem conter poluentes físicos, químicos e biológicos. Águas residuais industriais são águas residuais provenientes de instalações utilizadas para todo tipo de comércio ou indústrias, resultantes de processos de fabricação. Águas residuais domésticas provenientes de instalações residenciais, do metabolismo humano e de atividades domésticas, como banhos, cozinhas e lavagens de pavimentos domésticos. Águas residuais por escorrência urbana, mistura de águas residuais domésticas com águas residuais industriais e com água de escoamento pluvial, além de chuvas, regas, lavagem de pavimentos públicos. Águas residuais de infiltração. Águas residuais resultantes de infiltrações nos coletores de água nos terrenos. Águas residuais turísticas. Águas e residuais que apresentam características sazonais, com menor ou maior carga poluente, proveniente de estabelecimentos hoteleiros ou complexos turísticos isolados. A tendência dos últimos anos é não encarar a água residual como água a ser tratado e lançado de volta no meio ambiente apenas. No tratamento desse tipo de efluente, é possível encontrar água, nutrientes, matéria orgânica e até mesmo gases para geração de energia. O esgoto é uma fonte de subprodutos, cujo aproveitamento depende da viabilização financeira do tratamento necessário para obtê-los. Doenças infecciosas relacionadas com excretas. Investir em saneamento básico é investir na saúde. A cada R$1 gasto com tratamento de esgoto são economizados R$4 em saúde pública. O esgoto encanado é tão importante para manter o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um dos objetivos do desenvolvimento do milênio, uma série de metas socioeconômicas que os países da ONU se comprometeram a atingir até 2015, que é reduzir pela metade o número de pessoas sem rede de esgoto. Isso porque a ausência de tratamento de esgoto traz doenças que afetam as pessoas de qualquer idade, principalmente as crianças. Essas doenças são causadas principalmente por micro-organismos patogênicos de origem entérica, animal ou humana, presente na água contaminada. Agora, algumas doenças relacionadas com excretas. A amebiase, que é uma infecção causada por um protozoário parasita que atinge o intestino, às vezes podendo atingir o fígado e outros órgãos também. A enfermidade varia desde uma disenteria aguda até uma fulminante, com febre, calafrios, diarreia sanguinolenta ou mucoses. Geralmente pode demorar de 1 a 3 semanas para aparecer o primeiro sintoma. Giardíase é uma infecção intestinal causada por um parasita microscópico que é encontrado em todo o mundo, especialmente em áreas com má condições de saneamento e água contaminada. A giardíase é marcada por cólicas abdominais, flatulências, náuseas e episódios de diarreia aquosa. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente de rato, infectados pela bactéria Leptospira.
Sua penetração ocorre através da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de mucosas. Seus sintomas podem incluir febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente na região da panturrilha. Inúmeras outras doenças também são causadas pela falta de tratamento de esgoto, como a poliomielite, diarreia por vírus, ascaridíase, entre outros. Por isso é sempre bom e importante cobrar das autoridades a construção e a manutenção das redes de esgoto e também do seu tratamento. E a população, por sua vez, também deve ter a disposição correta dos efluentes domésticos, pois, conforme foi apresentado, o saneamento básico precário atinge diretamente a saúde da população. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Graciele. Eu vou falar agora sobre o saneamento básico, pontos positivos. Saneamento básico não contribui apenas para a redução dos gastos com saúde, mas também melhora a taxa de mortalidade infantil e o número de casos de doenças infecciosas. E esses indícios são importantes quando se fala em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Saneamento básico é de suma importância para a vida humana, posto que controla diversas doenças que podem prejudicar a saúde, através de um conjunto de medidas que melhora a vida do cidadão. Entre os procedimentos do saneamento básico, podemos citar tratamento de água, canalização, tratamento de esgoto, limpeza pública de ruas e avenidas, coletas e tratamentos de resíduo orgânico, em aterros sanitários regularizados e materiais através de reciclagens. Tratamento de esgoto. Determina que todo esgoto coletado deve receber tratamento apropriado antes de desenvolver a natureza. A estação onde acontece o tratamento tem que deixar água limpa e com característica semelhança do rio, córrego ou mar, que vai receber esse volume. O saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos com distribuição de água potável, coleta de tratamento de esgoto, drenagem urbana, coleta de resíduos sólidos. Vale dizer que todos deverão contribuir para a universalização, que o acesso a todos os serviços de saneamento por toda a população. Saneamento básico. Um tratamento convencional é um composto das seguintes etapas: coagulação e flocolização. Nessas etapas, as impurezas presentes na água são agrupadas pela ação do coagulante em partículas maiores, flocos que possam ser removidos pelo processo de decantação, filtração, desinfecção, afluoretação. Governo Federal, sob a coordenação do Ministério das Cidades de Responsabilidade pela elaboração Plano Nacional de Saneamento Básico. O saneamento básico tem como objetivo principal zelar pela saúde do ser humano, tendo em conta que muitas doenças podem se desenvolver quando há um saneamento precário. Assim, as medidas de prevenção que visam promover a saúde do homem é saneamento aplicado ao planejamento territorial. Abastecimento de água e águas residuais. Aproximadamente 70% da superfície terrestre encontra-se coberta por água. No entanto, menos de 3% desse volume é de água doce e a maior parte está concentrada em geleiras. Assim, resta apenas uma pequena porcentagem de águas superficiais para a nossa atividade. A água que é encontrada na natureza não é própria para o consumo. Mesmo quando cai em forma de chuva, ainda contém impurezas e, quando toca o solo, absorve substâncias impuras, alterando ainda mais a sua qualidade. Para ser considerada água própria para o consumo, é necessário que atenda a alguns requisitos de potabilidade. Se tiver alguma substância que altera seu padrão, é classificada como poluída. Os componentes que indicam poluição orgânica são compostos nitrogenados,
oxigênio consumidos e cloretos. Início do sistema de abastecimento. Em locais onde não existe um sistema de abastecimento de água pública, a obtenção de água pode ser feita via poço artesiano. O sistema de abastecimento de água consiste no conjunto de obras, equipamentos e serviços com o objetivo de levar água potável para o uso no consumo domésticos, indústrias, serviços públicos, entre outros. Esses sistemas têm alguns objetivos específicos definidos em 2 aspectos. Aspecto sanitário e social. Controlar e prevenir doenças, implantar hábitos higiênicos na população, facilitar a limpeza pública, facilitar as práticas desportivas, propiciar conforto, bem-estar e segurança, aumentar a expectativa de vida da população. Aspectos econômicos. Aumentar a vida média pela redução da mortalidade, aumentar a vida produtiva do indivíduo por meio do aumento da vida média e pela redução do tempo perdido com doença, facilitar a instalação de indústrias, facilitar a proteção de mananciais, facilitar a supervisão dos sistemas, facilitar o controle de qualidade da água e facilitar a economia de escala. Um sistema de abastecimento de água é formado por diversas unidades, sendo elas captação, tratamento, reservatório, rede de distribuição, ramal domiciliar. Bom, eu vou falar sobre a shigelose, a cólera e a hepatite A. A shigelose é uma infecção aguda causada por bactérias, podendo se manifestar através de formas assintomáticas ou subclínicas, formas graves e tóxicas. A infecção é adquirida pela ingestão de água contaminada ou de alimentos preparados com água contaminada. Nas formas graves, ela tem como sintoma a febre, a diarreia aquosa, que pode ser volumosa, e com dor abdominal. De 1 a 3 dias, as fezes se tornam mucosas sanguinolentas. A febre diminui e aumenta o número de evacuações, geralmente de pequeno volume e frequentes. Além da febre alta, outras manifestações podem estar presentes, tais como anorexia, náuseas, vômitos, cefaleia, calafrios, estados totêmicos, convulsões e sinais meningíticos. Ao exame físico, pode-se observar hipertermia, desidratação, hipotensão, dor à palpação abdominal e ruídos hidroaéreos exacerbados. Nas formas leves ou moderadas, a shigelose pode se manifestar apenas com diarreia aquosa, sem aparecimento de fezes desentéricas. O período de incubação varia de 12 a 48 horas. O diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial. O laboratorial é feito pela semeadura das fezes do paciente. O tratamento é semelhante ao indicado para todos os tipos de diarreia, reidratação oral, que simplificou o tratamento, pois sabe-se que o esquema de tratamento adequado independe do diagnóstico etiológico, já que o objetivo da terapêutica é reidratar ou evitar a desidratação. Esse esquema não é rígido, administrando-se líquidos e a reidratação oral. De acordo com as perdas, se houver sinais de desidratação, administrar a reidratação oral de acordo com a sede do paciente. Inicialmente, em criança, deve receber 50 a 100 ml por quilograma, no período de 4 a 6 horas. As crianças amamentadas devem continuar recebendo leite materno junto com a reidratação oral. Se o paciente vomitar, deve-se reduzir o volume e aumentar a frequência de administração. Manter o paciente na unidade de saúde até a reidratação. O uso de sonda nasogástrica é indicado apenas em caso de perda de peso após as 2 primeiras horas de tratamento oral e em face de vômitos persistentes, distensão abdominal com ruídos hidroaéreos presentes ou dificuldade de ingestão. Nesses casos, administrar de 20 a 30 kg por hora. Só indica-se hidratação parental em alterações de consciência, vômitos persistentes e ilho paralítico. Nos casos graves, são indicados antimicrobianos. A prevenção seria a melhoria da qualidade de água, o destino adequado do lixo e dejetos, controle de vetores, higiene pessoal e alimentar. São algumas formas de prevenção, bem como ações voltadas à educação e saúde, particularmente em áreas de elevada incidência. No caso de uso coletivo, tais como colégios, creches, hospitais e penitenciários, podem apresentar riscos maximizados quando as condições sanitárias não são adequadas
e devem ser alvo de orientações e campanhas específicas. Ocorrências em crianças de creche devem ser seguidas de isolamento inteiro, além de reforçadas orientações às manipuladoras de alimento e às mães, considerando a importância das causas alimentares nas diarreias das crianças menores. É fundamental o incentivo ao prolongamento do tempo do aleitamento materno, prática essa que confere elevada proteção a esse grupo populacional. Bom, a cólera é uma infecção intestinal causada por bactéria, que costuma viver na água. O contágio da cólera se dá por meio da injeção de água e alimentos infectados. Em contrapartida, os alimentos infectados com a água que teve contato com fezes de portadores da bactéria. Os sintomas surgem após o período de incubação da bactéria, que pode variar entre 2 horas e 5 dias. Passado esse tempo, a maior parte das pessoas irá apresentar uma leve diarreia. De fato, muitos infectados simplesmente não possuem sintomas. Nesses casos, há também uma cura espontânea. Já numa minoria, se desenvolve de maneiras diferentes, com sintomas muito mais graves. Os sintomas mais comuns são diarreia intensa, dores abdominais, náuseas, vômitos, desidratação, hipotermia, perda de peso, perda de voz e fraqueza. Na cólera, a diarreia é tão intensa que chega a perder até 1 litro de água por hora, o que leva facilmente à desidratação. Alguns sintomas que o organismo tem em falta de água é irritabilidade, olhos afundados, boca seca, sede intensa, pele seca, falta de micção, pressão baixa e aceleração dos batimentos. Devido à desidratação, pode-se desenvolver um desequilíbrio eletrolítico, caracterizado por câimbras. Além disso, essa condição pode levar a um choque hipovolêmico. De um modo geral, os sintomas da cólera nas crianças não são diferentes do que nos adultos. No entanto, devido à maior facilidade de hipoglicemia com a perda de fluidos, elas podem apresentar convulsões, estados alterados de consciência e até mesmo coma. Febre e sonolência também são comuns nas crianças. A primeira parte do tratamento da cólera consiste na reidratação. Depois, se necessário, podem ser administrados medicamentos. Devido à perda de sais, a reidratação não é feita apenas com grandes quantidades de água. De fato, usa-se solução rica em eletrólitos para restabelecer o equilíbrio hídrico do corpo. Muitas vezes, dependendo do estado do indivíduo, a solução será administrada pela via intravenosa. Quando necessário, são administrados antibióticos para eliminar a bactéria. Em contrapartida, existem muitos medicamentos reidratantes no mercado. Infelizmente, a prevenção da cólera não depende apenas do indivíduo, pois o saneamento básico promovido pelas prefeituras dos municípios é a melhor prevenção. Isso porque esse sistema mantém dejetos longe de fontes de água que abastecem os lares. No entanto, apenas isso não é bastante para prevenir a doença. Lavar as mãos com água e sabão com frequência, utilizar sempre água potável esterilizada ou filtrada, deixar verduras vegetais não comidas crus em uma solução de água com algumas gotas de vinagre por pelo menos 20 minutos, evitar comer em barraquinhas de rua, pois não se sabe a origem dos alimentos, cozinhar bem os alimentos antes de servir e não utilizar pesos de gelos e bebidas também são formas de prevenção. Bom, a hepatite A é uma inflamação do fígado causada por um vírus. Geralmente tem um curso benigno, evoluindo para a cura espontânea em mais de 90% dos casos. Sua transmissão ocorre pela injeção de água ou alimentos contaminados em matéria fecal. A pessoa infectada elimina o vírus nas fezes, podendo contaminar a água onde não existem condições adequadas de saneamento básico. As pessoas que tomarem essa água contaminada ou ingerirem alimentos crus lavados com essa água podem se infectar, assim como ao comer mariscos ou frutos do mar crus, de água poluída com esgoto. Outra forma de transmissão da hepatite A é a decorrente de falta de higiene adequada após evacuar quando alguém infectado com o vírus manipula alimentos sem lavar as mãos após usar o banheiro. É muito frequente a transmissão da hepatite A entre crianças, que muitas vezes não lavam bem as mãos, pegam brinquedos que as crianças vão pegar e levam o brinquedo e as mãos à boca, dessa forma ingerindo o vírus. Os sinais e sintomas da hepatite A geralmente aparecem de 2 a 4 semanas após a infecção pelo vírus, que é o período de incubação. Entre os sintomas estão fadiga, náusea, vômitos, dor ou desconforto, especialmente na área próxima ao fígado, perda de apetite, febre baixa, urina escura, dor muscular, icterícia e geralmente as doenças duram menos de 2 meses. Pode perdurar até 6 meses eventualmente. Raramente pode apresentar uma forma grave, chamada fulminante.
que pode levar a óbito rapidamente. Nem todas as pessoas com hepatite A desenvolvem sintomas, ou seja, existem casos de infecção assintomáticos e outras podem ser subclínicas, onde existem poucos sintomas e pode passar desapercebido. O diagnóstico é feito por exames de sangue, que são geralmente solicitados pelo médico para detectar a presença do vírus. Não existe tratamento específico disponível para a hepatite A. O próprio corpo se encarrega de se livrar do vírus da hepatite A. Na maioria dos casos, o fígado se cura da hepatite completamente em 1 ou 2 meses sem danos permanentes. Há, no entanto, formas de acelerar a cura. O tratamento, neste caso, baseia-se no manejo dos sintomas causados pela doença. Pode ser necessário o uso de medicamentos como tratamento para controlar alguns sintomas da hepatite, como febre, náuseas e dores musculares. Não deve ser ingerido nenhum medicamento sem consultar um médico. O melhor método de prevenção contra a hepatite A é por meio de vacina, que é geralmente dividida em 2 fases, a inicial e um reforço após 6 meses. A vacina é recomendada para os seguintes casos: todas as crianças de até 1 ano de idade ou mais velhas que não receberam a vacina ainda, trabalhadores de laboratório que possam eventualmente entrar em contato com o vírus, pessoas que pretendem viajar para áreas do mundo com alta incidência, pessoas portadoras de doença hepática crônica e outras medidas preventivas podem ajudar a evitar, como evitar carne e peixe cru ou mal cozido, ter cuidado com frutas que possam ter sido lavadas com água contaminada e não comprar frutas vendidas na rua. Saneamento básico no Brasil. O que é saneamento básico? Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população, a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Relação entre saneamento básico e o meio ambiente. São medidas que tornam possível garantir uma qualidade de vida melhor para as pessoas, mais oportunidades do ponto de vista econômico e, principalmente, a promoção da saúde, uma vez que aumenta a salubridade das habitações e evita a proliferação de doenças. Como efeito paralelo, garante-se a preservação do meio ambiente. Ter saneamento básico é o fator essencial para um país poder ser chamado de país desenvolvido. O serviço de água tratada, coleta e tratamento de esgoto levam à melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde infantil, com redução da mortalidade infantil, melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos, e etc. O saneamento ambiental é o conjunto da prática que objetivam melhorar a qualidade de vida da população, através do controle do ambiente, de forma a evitar doença e propiciar maior higiene. Assim como o saneamento básico, o saneamento ambiental é estabelecido através de ações como fornecimento de água potável de qualidade, coleta de lixo, tratamento de esgoto, limpeza das vias públicas, entre outros fatores importantes. O grande foco deste conceito é preservar o meio ambiente e o meio de vida da população.